Fazendeiro solitário socorre mulher virgem que era vendida pela madrasta. Você já imaginou o que faria se descobrisse que alguém que você ama está prestes a ser vendida como mercadoria? E se essa pessoa fosse uma jovem inocente, sem ninguém para protegê-la? Fique comigo até o final, porque essa história é tão triste, tão cheia de tensão, que vai mexer com o seu coração. E ainda tem uma surpresa que vai emocionar até as lágrimas. E já aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. No interior de Goiás, numa fazenda chamada Estrela do Norte, morava Miguel, um homem de 35 anos, bonito, forte e de olhar melancólico. Ele era conhecido na região como o fazendeiro solitário. Desde que perdeu sua esposa num acidente, Miguel não se permitia mais sorrir. Numa tarde quente, ele estava sentado na varanda de sua casa simples, olhando o horizonte. O silêncio da fazenda era seu único companheiro. De repente, o som de um galho quebrando chamou sua atenção. Ele se levantou e foi até a porteira. "Quem está aí?" perguntou firme, segurando o chapéu na mão. Do meio da mata surgiu uma moça jovem, descalça, com os pés sujos de barro e o rosto marcado pelo cansaço. "Por favor, me ajuda," ela pediu com a voz trêmula. Miguel se aproximou devagar, desconfiado, mas seu coração apertou. "O que aconteceu, moça? Você está perdida?" Ela não respondeu, apenas apoiou a cabeça no ombro dele e chorou. Ali começava uma história que mudaria para sempre. A vida dos dois. Miguel ajudou a moça a entrar na varanda da casa simples. Ela sentou no banco de madeira, as mãos tremendo, e olhou para ele com olhos que pareciam esconder um mundo de dor. "Me chamo Lívia," ela disse baixinho, a voz quase um sussurro. "Por favor, não me entregue a ninguém. Eu não tenho para onde ir." Miguel assentiu, olhando para aquela jovem tão frágil, que parecia um passarinho machucado. "Fique aqui, vai estar segura," ele garantiu, enquanto buscava um pano para limpar o rosto dela. Lívia desviou o olhar por um instante, como se quisesse fugir do passado que a perseguia. "Minha madrasta, ela queria me vender. Disse que eu não valia nada para ela. Quer me dar para um homem mais velho, só porque ele tem dinheiro." Miguel ficou em silêncio. Nunca tinha ouvido algo tão cruel. "Você está falando sério?" perguntou, a voz rouca de indignação. Lívia assentiu com a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. "Eu não sou nada para ela. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai, ele bebe demais e não protege nada nem ninguém. Eu não tenho mais família, só aquela mulher má." Miguel sentiu uma raiva quente crescer dentro dele. "Ninguém vai te fazer mal aqui," disse firme. "Eu vou cuidar de você." Ela finalmente olhou nos olhos dele, com um brilho tímido que parecia esperança. "Eu nunca conheci alguém que se importasse de verdade comigo." Miguel se sentou ao lado dela, com a mão firme sobre o ombro dela. "Então fica. Aqui é seu lugar agora." O silêncio da noite caiu na fazenda, mas naquele momento, uma nova luz começava a nascer para os dois. Naquela mesma noite, antes de chegar à fazenda, Lívia havia tomado uma decisão que mudaria tudo: fugir. Ela não podia mais suportar a ideia de ser vendida como um objeto, entregue a um estranho que nem conhecia. Enquanto caminhava pela estrada de terra, o vento levava o cheiro da chuva que se aproximava. Os pés descalços estavam cortados pelos pedregulhos e espinhos do caminho. Lívia pensava no que deixava para trás: a casa fria, o olhar cruel da madrasta, o silêncio do pai que nada fazia. De repente, ouviu o barulho do carro velho, o mesmo que usavam para levá-la. "Lá vem ela!" ouviu Norma gritar lá atrás, no meio do mato. O medo a fez correr mais rápido, mesmo quando as pernas começaram a doer. No coração dela, um grito silencioso pedia socorro. Quando viu a porteira da fazenda Estrela do Norte,
Sentiu que podia respirar pela primeira vez em dias. Foi quando Miguel apareceu, montado no cavalo, o rosto iluminado pela lua. "Para!" ele gritou com voz firme. O carro parou bruscamente. Miguel desceu do cavalo e foi até Lívia. "Está segura aqui. Eu não vou deixar que te machuquem", ele garantiu, olhando nos olhos dela. Lívia caiu em prantos e ele a abraçou forte. "Eu só quero viver em paz", ela sussurrou, ainda tremendo. "Então, fique aqui comigo. Você não está mais sozinha", disse Miguel. A chuva começou a cair, lavando as lágrimas e o medo, enquanto um novo capítulo começava naquela noite. E você, de que cidade está assistindo essa história? Quero saber de onde vem essa emoção que estamos compartilhando. Os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu quando Miguel conduziu Lívia para dentro da casa da fazenda. Ela mal conseguia falar. O corpo ainda frágil da longa fuga tremia, e o silêncio entre os dois parecia pesado de histórias não ditas. Miguel a ajudou a se sentar numa cadeira de balanço perto da janela. "Vou buscar água e algo para você." "Não comer?" disse, levantando-se. Lívia o observou ainda desconfiada, mas havia algo na calma dele que acalmava seu coração acelerado. Enquanto ele ia até a cozinha, ela olhou ao redor. A casa era simples, mas tinha alma. O cheiro de madeira velha misturado com café fresco preencheu o ambiente. Miguel voltou com um copo d'água e um pedaço de pão. "Come", ordenou com um tom firme, mas gentil. Ela hesitou, mas a fome venceu. "Obrigada", sussurrou, evitando o olhar dele. Ele sentou na cadeira, lado, e ficou observando-a por um instante. "O que te trouxe até aqui?" perguntou com uma voz que não escondia a curiosidade, mas também o cuidado. Lívia respirou fundo, tentando juntar forças para contar a verdade. "Minha madrasta, ela ia me vender para um homem que nem conheço, só porque ele tem dinheiro e quer uma mulher jovem. Eu não queria ir." Miguel apertou os lábios, sentindo uma raiva crescente, misturada com uma tristeza profunda. "Como alguém pode ser tão cruel?" murmurou mais para si mesmo. Lívia olhou para ele, sentindo uma pontada de esperança. "Você pode me proteger?" perguntou quase sem acreditar. Ele não respondeu com palavras, mas pegou a mão dela, um gesto simples que dizia tudo. Os dias seguintes foram estranhos para os dois. Miguel, acostumado à solidão, teve que reaprender a dividir o espaço. E Lívia, acostumada ao medo, teve que aprender a confiar. "Você sabe cuidar de animais?" Miguel perguntou um dia enquanto caminhavam pelo curral. "Nunca tive uma fazenda", respondeu ela com um sorriso tímido. "Mas estou disposta a aprender." E assim ela fez. Entre ordenhas, plantios e pequenos concertos, a fazenda ganhou um novo ritmo. Miguel começou a notar que a casa não parecia mais tão vazia. Os sorrisos tímidos de Lívia traziam calor aos seus dias. Numa tarde quente, ela estava cuidando das flores no quintal quando ele se aproximou. "Por que decidiu ficar aqui?" perguntou ele, apoiando-se na cerca. Lívia olhou para o céu azul, pensativa. "Porque aqui, pela primeira vez, eu me senti viva e não tenho mais medo." Miguel sorriu, um sorriso raro que iluminou o rosto cansado. "Você me salvou também", disse, quase em segredo. Eles se olharam como se entrelaçassem seus mundos pela primeira vez. Mas no fundo, Miguel sabia que aquela paz era frágil. A sombra da madrasta e do homem que queria comprar Lívia ainda rondava. E a tempestade estava apenas começando. Os dias foram passando na fazenda Estrela do Norte e algo novo começava a nascer naquele espaço antes silencioso. Miguel, que carregava o peso da solidão, sentia aos poucos a presença de Lívia preenchendo cada canto da casa, cada trilha no terreiro, até o silêncio do céu aberto. Lívia, apesar de ainda assustada, começou a se soltar.
Entre as tarefas diárias, ela encontrou um refúgio nos cuidados com os animais e na pequena horta que Miguel cultivava com tanto carinho. Numa manhã clara, Miguel a chamou para ajudar a alimentar as vacas. "Vem cá, Lívia", disse ele com um sorriso raro. "Você vai aprender a ordenhar hoje." Ela arregalou os olhos nervosa. "Ordenhar? Não sei nem por onde começar." Miguel riu, um som leve e sincero. "Eu te ensino. Não é difícil. Só precisa de calma e paciência." Ela sorriu de volta, uma ponta de esperança brilhando nos olhos. Enquanto ela se concentrava em aprender, Miguel observava de longe. A forma como ela se dedicava, o medo que ainda tentava esconder, mas também a força que já começava a aparecer. Naquela tarde, enquanto Lívia plantava mudas de flores perto da varanda, Miguel se aproximou. "Você tem jeito com as plantas", comentou cruzando os braços. Ela olhou para ele corada. "Acho que cuidar da vida me ajuda a esquecer um pouco do que eu vivi." Miguel ficou em silêncio por um momento, sentindo uma pontada de dor. "Você não precisa esquecer", disse ele devagar, "mas pode aprender a viver com isso. E eu quero estar aqui para ajudar." Eles se entreolharam, como se compartilhassem um segredo que não precisavam dizer em voz alta. Porém, a paz era delicada. Certa noite, quando o céu escurecia com nuvens pesadas, Lívia acordou assustada com o som de vozes na estrada de terra. "Miguel", sussurrou, puxando a manga da camisa dele. Ele se levantou, escutando atento. "Parece a polícia", disse com o olhar tenso. Os passos se aproximavam e o coração de Lívia batia forte. Miguel foi até a porta e abriu um pouco para ver quem era. "O que vocês querem aqui?", perguntou firme, a voz grave. Uma mulher, conhecida na região, Norma, a madrasta de Lívia, estava ali, acompanhada de 2 policiais. "Essa menina é minha enteada", disse Norma com um sorriso frio. "E ela foi levada sem minha permissão. Vocês vão me devolver ela agora." Miguel fechou a porta devagar, encarando Lívia. "Fica calma", disse. "Eu vou resolver isso." Mas por dentro, o medo crescia. Sabia que aquela mulher era capaz de tudo para recuperar o controle. Lívia sentou na cadeira, as mãos trêmulas. "Eu não quero voltar para ela", disse com a voz quase sumindo. Miguel segurou sua mão. "Eu vou proteger você, não importa o que aconteça." O silêncio tomou a noite, enquanto a tempestade lá fora se formava, anunciando que a luta deles estava apenas começando. Se essa história está mexendo com seu coração, não esquece de deixar o like para eu saber que você quer mais capítulos assim, cheios de emoção e verdade. Vamos juntos até o final. As semanas seguintes foram um turbilhão de sentimentos para Miguel e Lívia. O silêncio Fazenda, antes apenas solidão, agora era palco de emoções intensas, medos e desejos reprimidos. Miguel, que sempre escondeu seu sofrimento por trás da força do fazendeiro, sentia o coração acelerar toda vez que via Lívia sorrir. Mas junto com esse sentimento, vinha a culpa. Numa tarde quente, ele estava sentado na varanda, olhando para o céu azul, quando Lívia apareceu com uma jarra de água. "Você está bem?", perguntou ela, sentando ao seu lado. Ele desviou o olhar. "Não sei. É estranho. Você chegou e trouxe vida, mas ao mesmo tempo tenho medo. Medo de me abrir e sofrer de novo." Lívia o olhou com ternura. "Eu também tenho medo", confessou segurando a mão dele. "Medo de não ser boa o bastante, de não merecer essa paz que encontrei aqui." Miguel apertou a mão dela, um gesto que dizia mais que palavras. "Eu perdi minha esposa há 5 anos. Desde então, construí uma muralha para não sentir mais nada. Mas você conseguiu quebrar essa barreira sem nem perceber." Lívia baixou o olhar, emocionada. "Eu não quero ser um peso para você.
Ele sorriu fraco, quase triste. Você é o contrário disso. É a razão para eu querer continuar. Naquela noite, os dois ficaram em silêncio, sentindo a conexão que crescia, mas também o medo do que aquilo poderia significar. Lívia teve pesadelos sobre a madrasta e o homem que a queria, acordando em lágrimas. Miguel a consolava, mas a sombra do passado não os deixava em paz. Eu não posso deixar que eles te levem, disse Miguel, decidido. Eu sei, respondeu ela com a voz fraca, mas às vezes eu acho que o medo vai me vencer. Miguel segurou o rosto dela com delicadeza. Nunca, prometeu. Eu vou lutar por você, por nós. Eles se olharam, o coração batendo forte, conscientes de que estavam construindo algo raro, mesmo em meio à dor. Mas fora da fazenda, os perigos aumentavam. Norma, a madrasta, não desistiria fácil. O próximo capítulo dessa história seria ainda mais cruel. A calmaria que parecia finalmente ter chegado. Fazenda Estrela do Norte foi destruída numa manhã cinzenta, quando o som de carros e vozes nervosas ecoou pelo terreiro. Miguel estava cuidando do celeiro quando ouviu passos apressados na varanda. Miguel! Chamou o chefe do caseiro aflito. Tem uns homens da polícia aí com uma mulher. É a madrasta da Lívia. Ele engoliu em seco, o peito apertado. Na porta, Norma apareceu acompanhada de 2 policiais, o olhar frio e calculista. Essa moça é minha enteada, disse ela levantando a voz. E ela foi levada daqui sem minha permissão. Isso é sequestro. Miguel ergueu as mãos, tentando manter a calma. Norma, ela está aqui porque pediu ajuda. Não a forçamos a nada. Ela sorriu com desdém. Você acha que pode me enganar? Tenho provas e vou usar tudo contra você. Os policiais olharam para Miguel com desconfiança. Vamos levá-lo para esclarecimentos, disse um deles, já puxando-o pelo braço. Lívia, que estava escondida atrás da casa, saiu correndo. Não! Miguel, não! Gritou. Desesperada, mas Norma foi mais rápida. Ela agarrou Lívia pelo braço, puxando-a com força. Você vai voltar comigo, garota, ordenou. Lívia tentou resistir, mas a força da madrasta era maior. Por favor, Miguel, me ajuda, gritou. Miguel lutou para se soltar, mas os policiais o dominaram. Eu não vou deixar que ela leve você, ele prometeu com voz rouca. Enquanto era levado, seu olhar se cruzou com o de Lívia. Lágrimas corriam pelo rosto dela e o desespero tomava conta do peito de ambos. No carro que levava Miguel, ele pensava em como salvaria Lívia daquele pesadelo. Sabia que Norma não desistiria fácil e que ela tinha mais aliados poderosos do que poderiam imaginar. Lívia, presa no carro da madrasta, sentia o medo apertando seu coração. Por que você faz isso comigo? Chorava, enquanto a chuva batia forte no vidro. Porque dinheiro vale mais que você, respondeu Norma, sem remorso. Miguel, na delegacia, respirava fundo e tentava manter a esperança. Eu vou encontrar eu juro. Mas naquela noite, as lágrimas que caíram não foram só de medo, mas de uma dor profunda, quase insuportável. Gostam de histórias emocionantes como essa, que tocam o coração e mostram o poder do amor mesmo nas piores horas? Quero saber. Miguel mal podia acreditar no que via diante dos olhos. Estava sentado numa pequena sala de espera da delegacia. O corpo exausto, a mente fervilhando de angústia e esperança. Seu advogado, um homem experiente chamado Dr. Carlos, acabara de lhe entregar um envelope grosso com documentos que poderiam mudar o rumo daquela história. Miguel, começou o advogado com um tom sério, mas otimista. Conseguimos provas contra a Norma e o político que queria comprar a Lívia. Tem gravações, mensagens, até testemunhas que confirmam o esquema sujo deles. Miguel respirou fundo, sentindo a esperança crescer. Isso significa que Norma pode ser presa?
Que posso tirar a Lívia daquele lugar? Perguntou, quase sem acreditar. Dr. Carlos assentiu. Sim, mas precisa agir rápido. A promotoria vai analisar tudo e podemos pedir a liberdade provisória para você, desde que ajude na investigação. Miguel assentiu, determinado. Pouco tempo depois, ele recebeu a notícia que tanto esperava. Sua prisão temporária foi revogada. Finalmente, podia sair para tentar resgatar Lívia. Mas a alegria durou pouco. Ainda não tinham conseguido localizar onde Lívia estava. A madrasta, desesperada, tentou esconder a jovem em um local desconhecido. Miguel não desistia. Rodava cidades, falava com conhecidos, deixava recados em toda parte. Até que numa madrugada fria, recebeu uma carta anônima, com poucas palavras. Ela está num convento, cidade vizinha. Cuide dela. Seu coração acelerou. Sem perder tempo, Miguel arrumou suas coisas e partiu para o lugar indicado. Ao chegar, encontrou uma senhora de sorriso doce e olhar acolhedor, que o recebeu sem perguntas. Ela está aqui, disse, conduzindo-o por corredores silenciosos. Quando Miguel viu Lívia, frágil, pálida, quase uma sombra do que era, sentiu a dor cortar seu peito. Lívia, chamou, com voz embargada. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas, mas vivos. Miguel, sussurrou. O reencontro foi silencioso, mas carregado de uma emoção que não precisava de palavras. Miguel segurou as mãos dela e prometeu: nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Lívia sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Porém, o caminho para a felicidade ainda era longo. Os fantasmas do passado ainda rondavam. A luta estava longe de acabar. Miguel voltou para a fazenda Estrela do Norte, depois do encontro no convento, mas sabia que não podia ficar parado. A madrasta Norma ainda tinha seus tentáculos espalhados, e o político corrupto continuava uma ameaça constante. Ele precisava encontrar um jeito de garantir que Lívia pudesse viver em paz, longe de todo aquele sofrimento. No dia seguinte, Miguel fez um aviso na cidade e nas redondezas, cartazes com a foto de Lívia e seu pedido para que qualquer informação fosse comunicada a ele imediatamente. Vai ser difícil, mas eu não vou desistir, disse Miguel ao seu melhor amigo, Zé, enquanto afixavam os cartazes nas paredes da igreja e do mercado. Você tem coragem, Miguel, mas cuidado com quem mexe nessa história, alertou Zé com um olhar sério. Miguel assentiu, sentindo a responsabilidade pesar em seus ombros. As noites foram longas e solitárias. Miguel rodava de cidade em cidade, falando com pessoas, visitando delegacias, ouvindo rumores e esperanças. Cada pista que recebia, por menor que fosse, era como um sopro de vida. Em uma dessas viagens, recebeu uma carta com um endereço incompleto, mas que ele reconheceu imediatamente. Uma pequena vila a poucos quilômetros dali. Sem perder tempo, Miguel foi até lá. A vila era pacata, com poucas casas, e moradores que olhavam com desconfiança para o estranho que chegava. Estou procurando uma jovem chamada Lívia, dizia Miguel para quem encontrava, entregando um pequeno papel com o endereço do convento. Mas ninguém parecia saber de nada. Cansado e frustrado, Miguel sentou-se no banco da praça, olhando para o céu cinzento. Foi quando sentiu uma mão firme em seu ombro. Você está procurando alguém muito importante, não é? Disse uma voz masculina. Miguel se virou e viu um homem de meia idade, com olhos sérios. Eu tenho algumas informações, continuou o homem. Norma tem aliados aqui, mas eu posso ajudar. Miguel sentiu um fio de esperança. Me diga tudo, pediu com o coração apertado. A partir daquele momento, uma nova força se acendeu em Miguel. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava determinado a trazer Lívia de volta.
Enquanto isso, Lívia no convento tentava reconstruir sua vida, mas o medo de voltar para as mãos da madrasta ainda era uma sombra constante. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. A viagem até o convento foi longa e silenciosa. Miguel mal conseguia acreditar que estava tão perto de encontrar Lívia. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo, esperança e amor que fazia cada segundo valer a pena. Ao chegar, ele foi recebido por uma freira de olhar sereno que o conduziu por corredores simples e iluminados apenas pela luz do sol filtrada pelas janelas. Quando finalmente ela apareceu, Lívia parecia uma sombra do que Miguel lembrava. O brilho que ele tinha visto antes se apagara. Seu rosto estava pálido, marcado pela tristeza e pelo cansaço. Lívia, ele chamou com a voz embargada. Ela levantou os olhos que se encheram de lágrimas. Por um momento ficaram parados, sem conseguir dizer nada, apenas se olhando. Miguel, eu pensei que nunca mais te veria. Ela sussurrou, a voz fraca. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com força. Nunca vou te abandonar. Nunca mais. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia, que finalmente permitiu que a dor se libertasse. Foi tão difícil. Eu não sabia se ia aguentar. Miguel acariciou os cabelos dela, tentando passar todo o conforto que podia. Você é mais forte do que imagina. Estamos juntos agora. Mas nem tudo era alívio. O medo ainda rondava o coração dos dois. Norma não vai desistir, disse Miguel com um tom sério. Ela tem poder, conexões. Não podemos baixar a guarda. Lívia engoliu o choro. Eu só quero uma vida normal, longe disso tudo. Miguel levantou-se, determinado. E vamos conseguir. Um passo de cada vez. Eles passaram as horas seguintes conversando, planejando como ela voltaria para a fazenda, como poderiam proteger um ao outro. O reencontro era doce, mas cheio da urgência de um futuro incerto. A viagem de volta para a fazenda foi silenciosa, mas carregada de uma sensação estranha. O alívio por estar juntos, misturado com o medo do que ainda estava por vir. Miguel dirigia devagar, as mãos firmes no volante, enquanto Lívia olhava pela janela, tentando absorver a paisagem que, apesar de conhecida, parecia agora um mundo novo. Está quase lá, disse ele olhando de soslaio para ela. Lívia respirou fundo. Estou com medo, Miguel. E se Norma tentar de novo? E se tudo isso nunca acabar? Miguel apertou a mão dela sobre o banco. Eu vou proteger você. Juro que ninguém vai tirar você daqui. Ao chegarem à fazenda Estrela do Norte, a sensação de lar parecia se misturar com a tensão no ar. Lívia hesitou na porta, mas Miguel a puxou suavemente para dentro. Aqui é o seu lugar, disse ele com voz firme. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a se estabelecer. Lívia ajudava nas tarefas, cuidava do jardim, enquanto Miguel a observava, tentando esconder o medo que sentia de perder aquilo tudo. Eu não sei se mereço tanta paz assim, confessou Lívia numa tarde, sentadas na varanda. Miguel sorriu, emocionado. Você merece o mundo e muito mais. Você é uma guerreira. O olhar dele se encontrou e um silêncio confortável tomou conta do ambiente. Mas mesmo nesse recomeço, as cicatrizes do passado ainda se faziam. Lívia tinha pesadelos e Miguel lutava contra a ansiedade. Numa noite, quando a lua estava cheia, eles ficaram presos no celeiro devido a uma tempestade forte. Miguel segurou a mão dela, sentindo a proximidade tão intensa que parecia que o mundo poderia acabar ali e nada mais importaria. Lívia, começou ele, a voz quase falhando. Você me ensinou a viver de novo. Quero que fique comigo, para sempre. Ela o olhou, lágrimas nos olhos. Eu também quero, Miguel. E então, naquele momento,
Selaram com um beijo tímido, mas cheio da promessa de um futuro juntos. Apesar de todo o medo e dor, o amor começava a florescer. Vocês amam histórias emocionantes como essa? Deixem nos comentários: "Tô amando a história. Quero muito saber o que estão achando." Era um fim de tarde na fazenda Estrela do Norte. O sol já se escondia atrás das montanhas quando Miguel e Lívia ouviam o farfalhar das folhas do portão principal. Um pressentimento gelado percorreu a espinha de ambos. "Você ouviu isso?" perguntou Miguel, erguendo a cabeça, os olhos atentos. Lívia engoliu em seco. "É ela, Norma", murmurou, os lábios tremendo. Antes que pudessem se preparar, a figura da madrasta surgiu, com o rosto endurecido e o olhar cheio de rancor. "Vocês acham que podem fugir para sempre?" Ela disparou, a voz cortante como uma faca. Miguel avançou, colocando-se entre Lívia e Norma. "Acabou, Norma. Aqui ninguém mais vai te obedecer." A madrasta riu, um som cruel. "Você acha que vai me derrotar? Eu tenho poder, contatos. Não vão conseguir me impedir." Lívia sentiu as mãos suarem, o medo querendo dominar seu corpo. "Miguel, não deixa ela me levar. Por favor." Ele segurou a mão dela com força. "Eu nunca vou deixar." Num movimento rápido, Norma tentou avançar, mas Miguel a deteve, empurrando-a para trás. "Você não tem mais poder aqui", afirmou, a voz firme e cheia de determinação. Norma recuou, os olhos cheios de ódio. "Isso não acaba aqui. Vocês vão se arrepender." E antes que reagissem, ela virou as costas e desapareceu na noite. Lívia caiu no abraço de Miguel, chorando aliviada. "Obrigada por não me deixar só", sussurrou. Miguel beijou seus cabelos, o coração apertado, sabendo que aquela batalha não seria a última. Mas naquele momento, o amor deles era mais forte que o medo. Após a ameaça de Norma, a tranquilidade parecia impossível. Lívia não conseguia dormir, os olhos marejados, revivendo cada momento de dor que já enfrentara. Numa madrugada silenciosa, ela saiu do quarto e encontrou Miguel sentado na varanda, olhando as estrelas com o semblante carregado. "Não consigo parar de pensar nela", disse ela, a voz trêmula. Miguel virou-se e a chamou para perto. "Sei, Lívia, mas você é mais forte do que qualquer ameaça." Ela se aninhou no colo dele, tentando encontrar conforto. "Às vezes sinto que tudo vai desmoronar", confessou. Ele acariciou os cabelos dela. "Eu vou estar aqui, sempre. Vamos superar juntos." Os dias que seguiram foram de vigilância constante. Miguel instalou trancas novas, reforçou as cercas e mantinha-se alerta. Porém, mesmo em meio ao medo, um sentimento maior crescia entre eles. O amor que nascia era a luz que afastava as sombras do passado. "Miguel", Lívia disse num momento de coragem, "você me mostrou que a vida pode ser boa, mesmo depois de tanta dor." Ele sorriu com os olhos brilhando. "Você me ensinou a amar de novo, mas o destino ainda reservava uma reviravolta cruel." Numa manhã chuvosa, Miguel recebeu uma ligação urgente. Norma havia sido presa, mas em retaliação, o político corrupto tinha sequestrado a única pessoa que Miguel mais amava, a irmã mais nova dele, Isabela. O desespero tomou conta. "Eu preciso ir buscá-la", disse Miguel, a voz firme, apesar do medo. Lívia o segurou. "Vamos enfrentar isso juntos, não vai ser diferente." Com o coração apertado e a coragem renovada, eles se prepararam para a batalha final. Miguel nunca pensou que enfrentaria algo tão cruel novamente. Após todo o sofrimento que ele e Lívia haviam suportado, ver sua irmã Isabela nas mãos do homem que tentou comprar Lívia como se ela fosse mercadoria, era um golpe devastador. "Isso não vai ficar assim", disse Miguel, enquanto guardava o facão e o rádio no jipe. "Se ele pensa que vai tocar na minha irmã, está muito enganado." Lívia entrou no jipe determinada.
Eu vou com você. Não, é perigoso demais, Lívia. Ele já fez mal demais para você. Miguel, eu só sobrevivi até aqui porque você me deu forças. Agora é minha vez de fazer o mesmo. Ele hesitou por um instante, olhando nos olhos dela. Aquela jovem assustada de antes agora era uma mulher forte, marcada, mas inteira. Então vamos juntos. E dessa vez, a gente termina com isso. Chegaram à chácara isolada, onde Isabela estava sendo mantida. Era fim de tarde. O céu escuro, carregado de nuvens, como se a natureza também sentisse o peso da tensão. Lá dentro, Isabela chorava, amarrada numa cadeira. O político, senhor Arnaldo, caminhava de um lado para outro com um copo de uísque na mão. Seu irmão achou que podia brincar comigo, não é? Agora ele vai aprender o que acontece com quem desafia gente grande. Mas mal ele terminou a frase, a porta foi arrombada. Miguel entrou com o coração acelerado e o facão em punho. Lívia vinha logo atrás, determinada. Solta ela agora, Arnaldo, gritou Miguel. Você? Arnaldo debochou. Você acha que tem força para enfrentar o que eu represento? Miguel não respondeu com palavras. Avançou com tudo, e os dois começaram uma luta intensa. Arnaldo, arrogante e bêbado, ainda tentou reagir, mas Miguel, movido pelo desespero, pela raiva, pela dor acumulada de anos, levou a melhor. Lívia correu até Isabela, cortou as cordas e a abraçou forte. Você tá bem, tá tudo bem agora, sussurrava. A polícia chegou minutos depois, alertada por uma denúncia anônima. Arnaldo foi algemado e levado. Dessa vez não haveria mais escapatória. Quando tudo se acalmou, os três se abraçaram em meio à escuridão, banhados pela luz dos faróis da viatura. Acabou, disse Miguel com a voz embargada. Não, corrigiu Lívia emocionada. Agora é que vai começar. Alguns meses haviam se passado desde a prisão de Arnaldo e da queda definitiva de Norma. A justiça, por fim, havia prevalecido. As investigações revelaram toda a teia de corrupção, tráfico de pessoas e acordos escusos que envolviam os nomes mais influentes da região. Era o fim de uma era de medo. Na fazenda Estrela do Norte, a vida renascia. Lívia, agora livre, andava descalça entre as flores que ela mesma plantara no jardim. Estava mais forte, mais viva. Seu olhar já não carregava só lembranças ruins, mas também sonhos. Miguel chegou por trás com um buquê improvisado nas mãos. Margaridas do campo. Hoje é um dia especial, disse ele com o olhar calmo, mas firme. Lívia sorriu. Por quê? Porque é o dia em que eu te peço para ficar comigo. Não só na fazenda, mas na vida. Ele se ajoelhou diante dela. Casa comigo, Lívia? Ela cobriu a boca, as lágrimas escorrendo sem controle. Mas agora eram lágrimas de alívio, de amor, de recomeço. Sim, Miguel, sim, respondeu emocionada, ajoelhando-se junto dele e o abraçando forte. O casamento foi simples, no campo, rodeado pelos poucos, mas verdadeiros amigos. A irmã de Miguel, Isabela, agora recuperada, fez um pequeno discurso que arrancou lágrimas de todos. Meu irmão e essa mulher corajosa me ensinaram que o amor, quando é verdadeiro, é mais forte que qualquer maldade. Eles não salvaram só a mim, salvaram um ao outro. Enquanto os sinos improvisados soavam e os pássaros cortavam o céu azul, o público da vila inteira celebrava a história de amor que tinha começado com dor, mas terminou com redenção. E aí, o que você achou dessa história? Me conta nos comentários. Valeu a pena chegar até aqui? Se você amou essa história emocionante, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama histórias que tocam o coração. E não para por aqui. Clica agora na próxima história que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá!